É tique ou toque? O convívio com transtornos psicológicos ou mentais é sempre um desafio, mas existem casos de pessoas que conseguem superar as dificuldades e servem como inspiração para que outros consigam enxergar uma luz no fim do túnel. Sobre este assunto, vamos conversar com o professor universitário de Sorocaba, doutor em biomedicina e perito em toxicologia, Eric Barioni, que convive há 20 anos com um transtorno obsessivo compulsivo TOC e que é autor de uma recente obra que trata sobre este assunto. Professor, obrigado por atender o nosso jornalismo, o portal RMS News. Oliveira Júnior, aos nossos colegas que acompanham, estão assistindo ao RMS News, é um prazer, uma satisfação falar com todos vocês e também divulgar essa obra que foi lançada há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, e que se chama Tique ou Toque, para fazer uma brincadeira justamente com aquela rede social que hoje está muito na boca das pessoas, que é o TikTok, né? Mas, na verdade, é para tratar sobre um assunto muito sério, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Aliás, eu estou conversando com um portador desse transtorno, que é o professor Eric Barioni. Então, tem propriedade para falar sobre esse assunto. Mas para que essa entrevista se torne ainda mais interessante sobre a complexidade desse tema, eu posso citar também, se eu estiver equivocado, o cantor Roberto Carlos, que também sofre dessa mesma situação. É isso, professor? Eu quero que o senhor possa descrever sobre esse tema. Exatamente, Oliveira Júnior. Eu sou uma pessoa que possui a doença, o transtorno obsessivo compulsivo. Não estou curado ainda, faço tratamento, mas obviamente que esse transtorno ele é muito caracterizado pelos pensamentos que são intrusivos, que eles invadem a cabeça das pessoas que possuem a doença sem que elas queiram pensar naquilo, e para se livrar desse pensamento elas precisam expressar um comportamento compulsivo e para conseguir alívio e, como eu disse anteriormente, se livrar desses pensamentos. Esse não é um livro que trata sobre as bases teóricas da doença, apesar do meu papel de educador, do meu papel de pesquisador. Esse não é um livro para falar sobre questões técnicas e as bases teóricas da doença. Esse é um livro que trata sobre um relato de vida, a forma como a doença se desenvolveu durante a minha vida, a forma como ela progrediu, a forma como eu lidei com ela, as etapas da minha vida que eu julgo terem sido importantes para instrumentalização do toque, etc. E uma coisa uma coisa muito importante que você comentou, Oliveira, né, sobre a propriedade de falar sobre o problema, né? Eu sou um paciente, mas eu enviei esse material para uma professora que é coordenadora acho que do maior grupo de pesquisa que trata sobre o transtorno do espectro obsessivo-compulsivo no Brasil, que é a Roseli Chavit, da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, e pedi para que ela fizesse a leitura da obra, e, tendo feito a leitura, convidei ela para escrever o prefácio, e com muito carinho, ela, então, coordenadora desse grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, escreve, né, assinou ali o prefácio desse livro, endossando a importância dele para as famílias, para as pessoas que possuem TOC. Professor, até para que as pessoas possam mergulhar nesse tema a partir de agora, e muitas até se verem dentro dessa questão, eu queria que o senhor falasse como que essa doença ela se apresenta na vida das pessoas. Na verdade, Oliveira Júnior, na minha vida, ela se apresentou de variadas formas, que eu relato no livro,
não posso também trazer aqui spoiler, né? Para a pessoa não fazer a leitura do livro. Mas em determinado momento da minha vida, por exemplo, eu tinha que conferir antes de dormir várias vezes a janela para ver se ela estava realmente trancada, coisa de 10 vezes ou mais, e ter que acender e apagar a luz 10 vezes ou mais antes de dormir, e fora muitas outras coisas. E uma coisa muito interessante que tem acontecido nesses últimos dias, após o lançamento do livro, é que várias pessoas têm conversado comigo sobre problemas que estão enfrentando e que talvez não dessem voz a eles, famílias que estão enfrentando problemas com as suas crianças, com os seus meninos, às vezes muito jovens, né? E isso é frequente acometer essas crianças de 8 anos, 10 anos, com dificuldade, por exemplo, de se alimentar fora de casa e utilizar utensílios, pessoas mais velhas que não conseguem trabalhar e que muitas vezes são julgadas por isso. Correto. E porque são portadores eu não gosto de falar sobre portador, mas são pessoas que convivem com essa doença, e óbvio que o livro traz para essas pessoas. Esse livro ele não traz uma forma de como se livrar. Esse livro ele não é um caso de sucesso, mas ele dá voz a algo que muitas vezes está suprimido dentro das pessoas e que elas precisam de um estímulo para falar, para reconhecer em outras pessoas que esse problema não é só delas, também é de outros, para que o coletivo consiga se ajudar e que essas pessoas consigam aos poucos se livrar e progredir positivamente. Importante. Professor, lógico que o senhor não vai dar nenhum spoiler do seu livro, mas eu vou citar alguns exemplos aqui para poder situar o nosso internauta neste momento, né? Por exemplo, eu fiz uma breve leitura no caso de pessoas famosas, né? Mundo afora apresentam esses transtornos. Um recente conhecido nosso é o cantor Roberto Carlos, e ele cita que no caso dele, o transtorno se manifestou em rituais de limpeza e higienização e se agravou durante a pandemia. Então, é só para situar o nosso internauta. E daí, dentro desse recorte que eu faço aí nessa citação, eu coloco aí justamente para o professor falar um pouco mais do livro, como que vai ser a leitura, vai se dar a leitura desta obra, como que ela foi elaborada. Esse livro, Oliveira, eu, enquanto educador, quis usar do meu contato próximo com a escrita para colocar no papel isso que eu demorei muito, por exemplo, para falar com a minha família. Eu convivi com a doença basicamente dos 10 anos até aproximadamente os 25 anos, sem nunca falar nada sobre. E a família não percebia, professor? Exatamente, a família percebia tudo isso, mas por falta de informação, eles não buscaram ajuda e não identificaram. E isso é algo que eu trato no livro, a importância das relações familiares, a importância do diálogo familiar, a importância da orientação dessas crianças, desses adolescentes, em torno de assuntos que são tabus ainda hoje, como a educação sexual, por exemplo, que não é para falar de sexo, mas é para falar sobre sexualidade, sobre limites, porque no livro eu relato alguns episódios de abuso sexual e que foram importantes para a instrumentalização do toque. Então, em 2020, eu decidi usar esse meu papel de educador e essa minha proximidade com a escrita para colocar isso de uma forma que mais pessoas pudessem compreender
do que se trata o transtorno obsessivo compulsivo, porque muitas vezes a gente tem uma mania ou outra e a gente acaba atribuindo a essa mania, a esse charme, a palavra toque, mas não sabe do sofrimento que essa doença traz e na série de outros transtornos que ela pode induzir. Então, durante a pandemia, só para finalizar, Oliveira, passar para você, eu percebi que ali existia a possibilidade de agravamento do meu próprio quadro de toque e também acompanhando os meus alunos via o sofrimento em volta de questões como ansiedade, depressão, e eu comecei a escrever e foi assim que surgiu essa ideia do livro. Tudo isso já estava muito estruturado na minha cabeça, porque o paciente psiquiátrico sabe, quando troca de psicólogo ou de psiquiatra, a gente precisa narrar toda a história de como a gente chegou até ali, etc., né? O professor, é lógico que quem quiser detalhes vai ter acesso a adquirir o livro do professor. E eu vou ler esse livro com muito carinho. Mas quando se fala do toque, né, ele é considerado uma doença, né? E é uma doença. E a minha pergunta vai no seguinte sentido. Ele se manifesta. Você tem a percepção que você está com esse problema, com essa doença, devido ao excesso de atividade que você desenvolve? É isso ou não? Ou ele se manifesta de várias formas? O paciente, o portador da doença, ele tem consciência de que aquilo que ele está fazendo, eu posso falar por mim, mas óbvio que existem muitas formas de manifestação do toque. Eu não posso generalizar de forma alguma, mas eu acredito que na grande maioria dos casos, tomando a minha experiência como exemplo, o paciente ele tem a consciência de que aquilo que ele está fazendo foge dos padrões que são praticados por outras pessoas ditas normais. Eu fiz essa pergunta para o senhor, porque essa semana, eu fiz essa pergunta para o senhor, porque essa semana eu fiz uma leitura de um determinado artigo sobre questões de pessoas de forma compulsiva que estão nas redes sociais, na internet, e sempre estão achando que está faltando alguma coisa, principalmente os produtores de conteúdo, e não saem da frente do computador, e isso já está se tornando uma síndrome, né? Ou seja, preciso tá faltando, preciso colocar conteúdo porque o meu público está esperando do outro lado, por isso que eu fiz essa provocação. Sim. Você sabe que, assim, Oliveira Júnior e aos nossos internautas também, existe algo maior que é o que nós chamamos de transtorno do espectro obsessivo-compulsivo. Porque não existe uma ou outra forma de manifestação da doença. Existem múltiplas formas de manifestação da doença. E nem todas são iguais. O toque, o transtorno obsessivo-compulsivo como tal, é mais um dos transtornos do espectro obsessivo-compulsivo. Correto. Né? Assim como, por exemplo, isso que se desenvolve nesses tempos mais modernos, né, da pessoa achar que nunca aquilo é suficiente e ficar ali, isso de repente, obviamente que desconheço as bases teóricas disso, tudo mais, mas isso pode ser trazido também para esse guarda-chuva do transtorno do espectro obsessivo-compulsivo. Só para concluir aquele raciocínio, Oliveira, a pessoa muitas vezes tem consciência de que aquilo que ela está fazendo foge dos padrões, digo, normais, né? Mas ela, o portador do toque, muitas vezes tem um pensamento chamado de mágico na sua mente, onde ele acredita que aquilo que ele pensou de fato vai acontecer. Então, se ele pensar que de repente um familiar, e isso não é consciente, esse pensamento não é consciente, ele simplesmente invade a cabeça. Então, por exemplo, ele imaginou que um familiar vai morrer agora,
ou ele imaginou duas figuras religiosas, que isso é uma coisa muito frequente, apesar de ser chocante. Ele imaginou duas figuras religiosas que fazem parte da crença dele, por exemplo, se relacionando sexualmente e dentro da igreja. São pensamentos que invadem a cabeça, intrusivos. Mas toda essa fantasia, né? Toda essa mágica que ele pensa, ele acredita que vai ter um efeito imediato. Então, se ele pensou que alguém vai morrer ou vai ficar doente, isso vai acontecer. Se ele pensou nessas duas pessoas que ele jamais deveria pensar que elas estivessem se relacionando, né? Se ele pensou desse modo, ele vai ser castigado por isso. Então, existe isso vai sempre... destruindo ele emocionalmente, não vai? Sim, vai consumindo ele emocionalmente e para fugir disso, para se aliviar, ele precisa fazer um movimento que traga esse alívio. Ou, muitas vezes, ele se sente sujo, ele precisa voltar para tomar banho. Só de chegar próximo a um ambiente com terra, ele se sente sujo e precisa voltar para tomar banho. Então, toda vez que ele fizer esse caminho, e se ele passar ali 5 vezes, ele terá que voltar. E ele não consegue chegar no trabalho, por exemplo. Eu tenho certeza que o momento agora é de pedir aí, colocar para os nossos internautas a possibilidade de buscarem o seu livro, buscarem o conhecimento e todas essas experiências, porque realmente aqui essa introdução sua já foi muito importante e já nos leva a poder fazer a leitura desta obra. Quero que o senhor fale um pouco aí como podem ter acesso, como que foi elaborado esse livro. Nós temos aqui até a capa do livro aqui, deixa eu mostrar aqui, TIC ou TOC, onde está disponível, professor? O nosso internauta pode ter acesso ao livro via as minhas redes sociais, então @eric.barione no Instagram, lá tem um link e você por ali consegue acessar diretamente o site da Amazon. Ou o internauta pode diretamente no Google digitar TIC ou TOC, Amazon, e ele vai ser direcionado para a página para que possa adquirir ou o livro físico ou o e-book. Professor, prazer imenso falar contigo. O senhor sempre muito prestativo e sempre trazendo aí boas informações que ajudam a gente a compreender a humanidade de uma maneira geral. No tempo como quando estava no pico da pandemia e no seu nascedor, o senhor aqui esteve com a gente, falando e orientando. E agora o senhor vem dar uma outra dica muito importante e eu também dou a dica para você adquirir esse livro do professor, porque vale a pena, tenho certeza absoluta. Eu vou fazer a leitura dele, mas só pelo release inicial, pela introdução, realmente nos chama a atenção. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, Oliveira Júnior. Obrigado aos nossos internautas. Um abraço para todos vocês. Abraço, professor Eric Barione. TIC ou TOC é o livro de autoria do professor doutor em biomedicina, Eric Barione, ele que convive com esse transtorno há 20 anos, e você pode ver e rever essa entrevista e pegar os detalhes para adquirir esta obra no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.